Vou falar aqui para você sobre triângulo de potências e fator de potência. Vamos começar como definir a potência. A potência complexa S como sendo P mais JQ, sendo que P é a nossa potência média ou potência ativa e Q é a potência reativa, que é a parte imaginária desse S. Além disso, a gente pode calcular esse S aí dessa forma aqui. O módulo dele como sendo raiz de P ao quadrado mais Q ao quadrado, e a fase dele é igual a θV menos θI. Então agora a gente vai usar esses três conceitos aí para definir um triângulo de potência. Então, o que é esse triângulo de potência? Nota que nós temos aqui na horizontal o nosso P, na vertical o nosso Q. Então vamos ter aqui o nosso triângulo retângulo, cujo a hipotenusa é o nosso S lá. Então aqui a gente tem um P, aqui a gente tem um Q e aqui a gente tem um S. Lembrando rapidinho aí que as unidades do P é o watts, do Q é o volt ampere reativo e do S é o volt ampere. Além disso, o que é que vai acontecer? A inclinação desse triângulo, ou esse ângulo aqui, que o S faz com o eixo real, a gente vai chamar de φ. E a gente pode ver, que é por essa definição aqui, que o φ ele é dado por θV menos θI. E agora a gente vai definir o nosso fator de potência, é o FP. Então, o FP ele vai ser o cosseno desse φ. Agora nota que o cosseno de θV menos θI, mas que ele também é o cosseno de θI menos θV. Uma função par, e é o máximo valor que esse ângulo φ alcança aqui, é 90 graus por causa desse desenho aqui. Então vamos ver algumas coisas que a gente pode levar em consideração. Primeiro, a gente sabe que o P vai estar sempre ligado com a presença dos resistores do circuito. O Q vai estar ligado com os capacitores ou os indutores. Então, se a gente tem um circuito mais indutivo, ou seja, Z como sendo R mais JX. Agora, se esse X for maior que zero, a gente tem um circuito indutivo. Se esse X for menor que zero, a gente tem um circuito capacitivo. Isso não quer dizer que a gente tem um circuito puramente indutivo, puramente capacitivo. Tanto que a gente tem a presença de um R aqui. A gente pode ter vários indutores e vários capacitores, mas o fato do X ser maior ou menor que zero nos dá o teor do circuito, ou seja, se o circuito é mais indutivo ou se ele é mais capacitivo. Então, vamos relembrar o que é que acontece no circuito mais indutivo. Vai ser o seguinte: a gente tem a tensão aqui com a fase zero, a nossa corrente vai estar atrasada em relação à tensão. Esse aqui é um circuito indutivo. Agora no circuito capacitivo, a gente vai ter a tensão aqui e a corrente vai estar adiantada em relação à tensão. E o que é que acontece então? Se a gente tem um circuito indutivo, a gente diz que o fator de potência está atrasado. Se a gente tem um circuito capacitivo, a gente diz que o fator de potência está adiantado. Para lembrar disso, vai ter que lembrar desses diagramas aqui, ó. A corrente está atrasada em relação à tensão. Então o circuito é indutivo, portanto, ele está com o fator de potência atrasado. Se o X for menor que zero, o circuito é capacitivo e a gente tem a corrente adiantada em relação à tensão. Portanto, a gente chama de fator de potência adiantado.
quais outras considerações que a gente pode estar fazendo aí então em relação a esse fator de potência? Olha só, vamos imaginar que o Q aqui, ó, desse triângulo está ficando menor. Se ele fica menor, o φ tende a zero. Então, se o Q fica menor, o φ tende a zero e o fator de potência tende a 1. Porque daí a gente só tem potência reativa sendo dissipada. Então nota, quanto mais perto de 1 for esse fator de potência, maior é a proporção entre potência ativa e potência reativa. E qual é a potência que a gente está interessado? Na maioria das vezes vai ser a potência ativa. Então a gente vai estar sempre querendo o fator de potência que se aproxime de 1 aí. Vamos fazer um resuminho aí. Vamos dar uma olhada na tabela. Então, se a gente tem um circuito aí, a gente vai preencher essa tabela. Se a carga é puramente resistiva, então, se a carga é somente um R, a gente tem um P sempre maior que zero, um Q sempre igual a zero, porque um resistor não dissipa potência reativa, e o cosseno do φ vai ser 1, porque θV é igual a θI. Se a gente tem um circuito puramente indutivo ou capacitivo, a potência vai ser sempre igual a zero, o que, se for capacitivo, vai ser negativo, se for indutivo, vai ser positivo. E o cosseno de φ vai ser sempre menor que 1, porém sempre maior que zero também. A não ser que seja um circuito puramente. Aí o circuito vai ser, o cosseno de φ vai ser exatamente igual a zero, porque a gente vai ter θV menos θI igual a mais ou menos 90 graus. Então, essa aqui vai ser a consideração quando a gente tem R mais JX. Vamos pensar que X é sempre um elemento positivo. Então aqui a gente tem R mais J e aqui a gente vai botar menos X. Então aqui é um circuito capacitivo e aqui é um circuito indutivo, mas não puramente. Então a gente vai ter uma potência que é diferente de zero, um Q que vai ser maior que zero e menor que zero no caso do capacitor. E o nosso cosseno de φ, agora sim, ele vai ser maior que zero e menor que 1. E daí a gente vai ter que levar em conta aquilo que a gente falou lá, se ele está adiantado ou se ele está atrasado. Ele vai ser atrasado no caso do circuito indutivo e adiantado no caso do circuito capacitivo. Então, essa aí foi a definição do triângulo de potência e de fator de potência, que é bem importante para a compreensão dessas potências aí. Vou estar falando aqui agora a respeito de fator de potência, né? O que é o fator de potência? O número que indica a porcentagem da potência aparente que foi aproveitada como potência ativa. A potência aparente é a potência que é encontrada, a potência total que é encontrada em uma rede. E a potência ativa é a potência que produz trabalho, né? É que é aproveitada para produzir trabalho, né? Então, nós temos algumas consequências se o fator de potência estiver baixo, né? Aqui eu destaquei algumas variação de tensão, condutores aquecidos, diminuição da vida útil da instalação e multas também que a empresa pode pagar, porque o fator de potência está relacionado a uma defasagem no circuito da corrente em relação à tensão, né? Que gera um ângulo, que esse ângulo tem que ser maior do que 0,92. Se ele for menor, as empresas pagam multa porque o fator de potência vai ser considerado baixo, o fator de potência. Então, né, o que é que pode originar esse baixo fator de potência, né? Eu destaquei aqui
duas situações, né? Que é o nível de tensão acima do nominal. A gente pode estar fazendo a medição dessa tensão, né? Se ela está acima do nominal dela, né? E com o multímetro. E também a grande quantidade de motores e lâmpadas, né? O que é que tem nos motores? Indutores, né? E lâmpadas que é resistência. Então vai estar gerando também, né, um baixo fator de potência. Então existe uma forma de corrigir esse fator de potência, porque nós temos que ter dentro da indústria um alto fator de potência, né? Que é um maior aproveitamento da potência aparente. Aí a gente tem o alto aproveitamento. Então o que é que a gente vai ter que estar corrigindo isso, né? Então tem algumas formas, né, de correção, né? Eu destaquei essa. É como corrigir. Dentro da indústria geralmente é usado o banco de capacitores, né? Porque se você vai ver que os capacitores conseguem equilibrar esse fator de potência, né? Não gerando uma terceira potência, que é, na verdade, não gerando não, mas diminuindo essa potência reativa, que é uma potência que não é aproveitada, né? E a potência aproveitada é a potência ativa. Pessoal, vou estar falando aqui a respeito da impedância, né? A impedância, como destacado aqui, de maneira simples, é a carga resistiva total de um circuito com corrente alternada, né? Então, assim, como assim a carga resistiva total? Vamos ver que nesse circuito vamos ter não só resistência, como também a reatância. Então a soma dessa resistência, que a reatância também sabemos que é uma resistência, né? Diferente da resistência só de resistores. A reatância, nós vamos ter a reatância indutiva e também a reatância capacitiva, que é gerada por indutores e por capacitores. Então, quando um determinado componente cria uma resistência e gasta energia em forma de calor, temos o efeito de Joule, né? Isso vamos chamar de resistência, né? Se o componente ele não gasta energia em forma de calor, vamos ter a reatância. E a soma da resistência com a reatância, que é uma soma vetorial, não é uma soma qualquer, vamos ver que vamos encontrar a impedância. Aqui eu tenho um gráfico, né? Mais ou menos de como isso acontece no circuito. Você vai ver que aqui XL é a reatância indutiva, XC a reatância capacitiva e R que é a resistência. Em um circuito, você vê que a reatância indutiva ela oferece uma resistência para cima, né, representada aqui nesse gráfico. XC, que é a reatância capacitiva, para baixo, o oposto da reatância indutiva. E aqui, vem para o lado direito, nós temos a resistência. Então, primeiro, para a gente chegar à impedância, vamos encontrar a reatância total desse circuito, que é essa fórmula aqui, né? Que a reatância total é igual a XL menos XC, que é reatância indutiva menos a reatância capacitiva. Depois que encontramos as reatâncias, a resistência nós já temos, e a gente vai aplicar essa fórmula de impedância, quer dizer, no ângulo φ vai ser igual a R, que é a resistência do nosso circuito, mais a reatância do nosso circuito, a reatância total, que já encontramos aqui. Vamos fazer essa soma vetorial e vamos encontrar a impedância. Me chamo Davidson, estou aqui para apresentar o capacitor em tensão contínua. Aqui nós temos uma fonte, que ela libera as suas correntes, onde está aqui o amarelo, até chegar no seu armazenamento de energia. Aqui nós temos um lado positivo e outro lado negativo. Aqui vamos fazer de conta que eu liguei outro quadro. Está ligado um quadro. Mais ou menos aqui, vamos supor que aqui tem uma chave.
e aqui em cima seja uma lâmpada. Então, vamos lá. Vou explicar até onde chegar esse capacitor. Essa fonte qualquer liberar a sua corrente toda para armazenamento de energia, sendo que essa fonte qualquer passar a sua substância toda para o armazenamento de energia, ela irá ficar sem corrente dentro dela, ela irá ser eliminada. Vamos supor que ela passou as suas cargas todas por armazenamento de energia. Então, aqui nesses dois armazenamentos de energia, a carga delas estão aqui dentro. Sendo que eu cheguei a ligar mais um aparelho, como o senhor está vendo aqui de amarelo, e aqui em cima eu coloquei uma lâmpada para fazer um teste. Se aqui faltar os dois armazenamentos de energia irão passar a corrente para a lâmpada e ela se acenderá. Continuará acesa. Vou tentar explicar mais ou menos aqui para que serve esse capacitor. O capacitor na corrente tensão. Este capacitor em uma corrente tensão contínua apresenta resistividade infinita, por isso a mesma e a não será possível medi-la. Então esse capacitor aqui, ele é um capacitor na corrente tensão contínua, apresenta a resistividade infinita. E por isso ele é a mesma e não será possível medi-la. Então, para que serve esse capacitor? Esse capacitor servirá para circuito placa elétrico. Por isso, muito obrigado e até a nossa próxima aula. Oi, Leonardo Assunção. Vou falar sobre o comportamento do indutor na tensão contínua. Aplicando-se uma tensão contínua aos terminais de um indutor inicialmente designado, a corrente será nula, pois o indutor se opõe às variações bruscas de corrente. Após essa situação inicial, a corrente aumenta gradativamente, pois à medida que o tempo passa, o indutor organiza-se, obtendo a mente, pois à medida que o tempo passa, o indutor organiza-se, obedecendo a uma função exponencial até atingir o valor máximo. À medida que a corrente aumenta, a tensão nos terminais do indutor diminui exponencialmente até atingir zero. Devido a esse comportamento, diz-se que a corrente e a tensão no indutor estão defasadas entre si, sendo que a tensão está admitida da corrente. No momento da aplicação da tensão, esse circuito, durante a aplicação da tensão, ele já sofre algumas variações, modificações. E após a aplicação da tensão, oi, falando da Assunção, vou falar sobre a reatância indutiva. A reatância indutiva é a oposição à corrente alternada, devido à indutância de um circuito elétrico. Circuito elétrico ou bobina é medido em ohms, designado pelo símbolo X0. É igual à indutância em Hz, aplicada por 2π vezes a frequência em Hz. O indutor age de forma inversa ao capacitor,
enquanto a corrente alternada passa livremente pelo capacitor e a corrente contínua é impedida de prosseguir. Já no indutor ocorre o inverso. A corrente contínua passa normalmente se encontra resistência. Em circuitos de corrente contínua, o indutor é considerado com resistência infinita. Ao ligarmos o circuito, é com resistência nula depois de certo tempo. Já a corrente alternada encontra uma resistência gerando pelo campo magnético o circuito pelo indutor. Entretanto, essa resistência pode variar de acordo com a frequência da corrente alternada, pois essa reatância indutiva é diretamente proporcional à frequência. Quanto maior a frequência da corrente, maior a reatância indutiva. Quando x for maior que zero, a reatância é XL e o seu valor é em ohms. É dado por XL igual a 2π vezes FL, onde L é a indutância dada em Hz e F é a frequência dada em Hz.